Amém, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Vamos então para esse momento da palavra, momento de reflexão. E domingo passado eu iniciei aquilo que eu chamei de uma série de exposições intercaladas, onde eu estarei expondo 2 livros da Bíblia, onde em um domingo nós nos deteremos a um livro do Novo Testamento. Esse livro que nós iniciamos já domingo foi a Carta de Paulo aos Filipenses. E aí no próximo domingo nós nos detemos em um livro do Antigo Testamento, que eu disse que ia escolher ainda e eu escolhi, que vai ser o livro de Ruth. Abra comigo no livro de Ruth. Então essa dinâmica vai funcionar dessa forma. Em um domingo, meditação em Filipenses, no outro domingo, meditação em Ruth. E vez ou outra também, principalmente domingo de ceia, nós teremos outras exposições, mas vamos caminhar intercaladamente, refletindo no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Foi engraçado porque eu estava essa semana pensando e falando com minha esposa, e disse: olha, estou pensando em pregar no livro de Ruth. Ela olhou para mim assim e falou: tem como pregar no livro de Ruth? Eu falei: tem. Você prega em todo o livro da Bíblia. Ela falou: rapaz, eu estou interessado, estou querendo ver. Então, hoje nós vamos tentar pregar no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Eu peço que você acompanhe a leitura comigo. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Eu estarei lendo e os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. No ano de 1912, era lançado ao mar o navio Titanic. Ele foi pensado e projetado para ser o navio mais luxuoso, mais tecnológico e mais seguro de sua época. Muitos, inclusive, acreditavam que era impossível que o Titanic chegasse a afundar por qualquer motivo que fosse. Eles olhavam para aquele imenso navio e diziam: isso aqui é um navio que jamais irá afundar. E essa certeza era tanta que o navio foi equipado com apenas 20 botes salva-vidas. O que podia salvar, em caso de um naufrágio, podia salvar apenas 1/3 da capacidade total de pessoas que podiam embarcar no Titanic. Mas essa decisão foi tomada na certeza de que esse navio jamais afundaria, disseram eles. Nós não precisamos de tantos botes salva-vidas, nós não precisamos de todo esse equipamento, porque esse navio jamais vai afundar. E em 10 de abril de 1912, o Titanic sai para sua primeira viagem, saindo do Reino Unido e indo em direção a Nova York, lá nos Estados Unidos, com 2.224 pessoas a bordo. Mas no meio dessa viagem, o navio acaba colidindo com um grande iceberg, um grande pedaço de gelo que estava no meio do mar, e acaba afundando, causando a morte de 1.517 pessoas. Principalmente porque aqueles que projetaram o navio não colocaram botes salva-vidas suficientes para socorrer os seus tripulantes. Foi uma atitude errada, foi uma atitude equivocada, foi uma decisão muito mal feita, na certeza de que aquele navio jamais poderia afundar. E atitudes erradas como essas, meus irmãos, elas trazem duras consequências. Atitudes erradas, elas causam um grande mal quando os problemas batem em nossa porta.
quando a crise chega, quando os problemas chegam até nós, se nós tomarmos as decisões erradas, o que vai restar para nós é mais destruição, é mais angústia, é mais sofrimento. E é algo que é possível observar no texto que nós acabamos de ler. Nós podemos dizer que a história do livro de Ruth é uma das mais amadas e mais apreciadas de toda a Bíblia. Principalmente porque fala de uma história de amor muito bela. Nesse livro nós encontramos um casal apaixonado que enfrenta diversas dificuldades para ficar junto, mas que, apesar disso, consegue vencer os obstáculos, consegue ficar junto e consegue viver o amor. Só que, mais do que uma história de amor entre duas pessoas, o livro de Ruth, assim como os demais livros bíblicos, ele nos fala acerca de Deus. E ele fala não somente acerca de Deus, mas também como Deus age com misericórdia, com graça e com providência na vida do seu povo. Nós não sabemos ao certo quem é o autor desse livro. Se você acha que foi Ruth, não foi, tá bom? Nós não sabemos quem foi o autor, embora muitos estudiosos acreditem que o profeta Samuel tenha sido o escritor desse livro. É muito provável que esse livro tenha sido escrito quando Davi já era rei em Israel. É muito provável que o período da escrita desse livro seja quando Davi já estava governando, já estava no seu reinado em Israel, uma vez que o nome dele é mencionado no final do livro. Se você corre para o finalzinho do livro de Ruth, você vê uma menção ao rei Davi. O que nós sabemos é que essa história se passa no período dos Juízes, que é inclusive um dos livros que vem antes do livro de Ruth, um dos livros bíblicos. Os juízes, eles eram homens levantados por Deus para serem os libertadores da nação na época em que eles estavam sendo oprimidos. Esse tempo dos juízes foi um tempo de muita instabilidade política, de muita opressão econômica, de corrupção moral e também de abandono de fé por parte de muitas pessoas. O próprio livro de Juízes nos diz que naqueles dias cada um agia segundo o seu próprio coração. O livro dos Juízes constantemente vai dizer isso. Cada um fazia o que achava melhor e não o que Deus mandava. Então, nesses tempos de incerteza e dificuldade, atitudes erradas, decisões erradas podiam gerar ainda mais angústia, podiam gerar ainda mais destruição, ainda mais dor. E nós podemos encontrar ensinamentos muito preciosos sobre isso já nos primeiros versículos do livro de Ruth. E é exatamente sobre isso que nós iremos meditar nesse momento, irmãos. Atitudes erradas em tempos de crise. Atitudes erradas em tempos de crise. E a primeira atitude errada, eu vou abordar duas atitudes aqui nesse texto. A primeira atitude errada cometida em tempos de crise é perder a confiança em Deus. Perder a confiança em Deus, o que se encontra do versículo 1 ao versículo 3 que nós lemos. O versículo de número 1 nos apresenta um grande resumo que nos contextualiza em tudo que estava acontecendo nessa história. Como já dissemos anteriormente, o período dos juízes foi um tempo de grande desordem social, desordem política, desordem espiritual. Um tempo em que o povo de Israel constantemente acabava se afastando de Deus e dos seus caminhos. Foi um período muito propício a crises, e uma dessas crises está sendo justamente descrita aqui no primeiro versículo. Perceba que o texto no versículo 1 nos diz que houve fome na terra. Ou seja, o povo de Israel começou a enfrentar problemas na hora de colher os frutos que a terra produzia. Frutos esses que eram completamente necessários para a vida, para o sustento das famílias, para o sustento do povo. E ao que tudo indica, isso aqui não parece ser uma fome aleatória que recaiu sobre essa terra, mas parece ser uma consequência direta da situação em que se encontravam os israelitas. Se você correr lá para o livro de Levítico, capítulo 26, versículos 3 e 4, o texto diz assim, isso aqui é Deus falando: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto.
Em outras palavras, quando o povo de Israel se desviava do caminho de Deus, uma das maneiras deles serem disciplinados por Deus era através da fome, onde a terra e as árvores do campo não davam mais fruto, não mais produziam em abundância. E isso, irmãos, não era um ato de maldade da parte de Deus, mas um ato de amor. Um ato de amor para com o seu povo. Lembre-se que o capítulo 12 de Hebreus nos diz que o Senhor disciplina o filho a quem ama. Os filhos de Deus, eles são corrigidos. E eles são corrigidos amorosamente pelo seu Pai Celestial. Para quê? Para que eles possam retornar aos caminhos de justiça. E é nesse cenário, irmãos, nesse cenário de fome, nesse cenário de crise, que um homem da tribo de Judá sai da cidade de Belém, onde morava, e se dirige à terra de Moabe, com a sua mulher e com os seus 2 filhos, como nos diz o texto aqui. O versículo 2, se você observar, nos diz que esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi, e seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram, como diz o texto, efrateus de Belém de Judá. A palavra Efrata era o antigo nome que foi dado a Belém. Portanto, o termo Efrateu provavelmente designa alguém que pertencia a essa cidade. Então, quando chamava alguém de Efrateu, ele vem de Belém. Ele é de Belém de Judá. A situação que essa família estava enfrentando era realmente caótica. Era uma situação muito complicada. Existe aqui uma triste ironia na narrativa que o texto está contando para a gente. Lembre-se que a terra de Canaã, também chamada de a terra prometida, sempre foi descrita como a terra que mana leite e mel. Ela sempre foi chamada dessa forma, a terra que mana leite e mel. Ou seja, a terra que Deus prometeu ao seu povo era uma terra de muita fartura. Uma terra que supriria todas as necessidades dos descendentes de Abraão. Além disso, outra observação interessante, além disso, a palavra Belém significa casa de pão. Era uma cidade conhecida por ser muito frutífera, um grande celeiro com produções de uvas, oliveiras, trigo e muitos outros recursos necessários à alimentação e ao sustento das famílias de Israel. E aqui está a trágica ironia, irmãos. Na terra que mana leite e mel, estava faltando o leite e o mel. Estava faltando o pão, na terra que era conhecida por ser a casa do pão. No local onde deveria existir fartura, agora está existindo apenas a escassez de recursos. E é diante dessa situação que Elimeleque resolve pegar a sua mulher e os seus 2 filhos para se dirigir à terra de Moabe. Eles foram de mala e cuia, como diz o bom nordestino. No primeiro momento, parece que essa atitude de Elimeleque ela é muito louvável. Parece que ela é louvável porque ele está buscando o melhor para a sua família. E é muito provável, sim, que essa fuga tenha sido motivada pela preocupação que esse homem tinha com a sua mulher e com os seus 2 filhos. Mas isso não exclui o fato de que essa decisão de Elimeleque foi equivocada. A decisão dele foi equivocada. Mais do que preocupação com a família, a fuga desse homem demonstra uma completa falta de confiança em Deus. O seu coração se encheu de tanta preocupação que ele esqueceu quem era o seu Deus. Os seus olhos estavam tão fixos na falta de pão que ele esqueceu de olhar para aquele que é o supremo doador do pão. As circunstâncias difíceis fizeram com que esse homem esquecesse quem era o Deus de Israel. Lembre-se que nesse tempo não havia rei. Quando a história de Ruth se desenvolve, não havia rei. O rei de Israel era Deus. Era Deus quem guiava o povo diretamente, não tinha um representante humano. Os juízes surgiam, mas iam embora depois. Era Deus quem deveria guiar esse povo. Mas Elimeleque, nesse momento, se esquece que Deus é esse a quem ele serve. E aqui surge mais uma trágica ironia. Esses primeiros versículos eles são cheios de ironia. Nos tempos bíblicos, um nome que era dado a um bebê que acabou de nascer, ele não era escolhido de maneira aleatória. Ah, porque esse nome é bonito. Não.
esse nome sempre carregava algum significado especial e específico para aquela família e para aquela criança. E aqui está a trágica ironia, aqui está a curiosidade, porque o nome do pai dessa família, o nome de Elimeleque, significa meu Deus é rei, ou Deus é rei. Talvez os pais de Elimeleque confiassem tanto no reinado de Deus que homenagearam, honraram o nome do Senhor, colocando uma expressão no nome do seu próprio filho. E a grande tristeza é justamente essa, irmãos. A grande ironia dessa situação se encontra no fato de que o homem que carregava a expressão meu Deus é rei em seu próprio nome, esse homem não confiou no reinado desse Deus. Esse homem não confiou na providência desse Deus. Esse homem não esperou pela graça e pela misericórdia desse Deus que é rei. Com a chegada da crise, irmãos, com a chegada da fome em Belém, Elimeleque deveria ter dito à sua família: olha, minha esposa, Noemi, meus filhos, nós não vamos nos amedrontar. Nós não vamos preencher o nosso coração de desespero, nós não vamos preencher o nosso coração de angústia. Antes, nós vamos confessar os nossos pecados, nós vamos buscar a Deus com mais intensidade. O povo está longe do Senhor, nós precisamos nos aproximar mais desse Deus, então vamos confessar as nossas iniquidades, vamos buscar a presença do Senhor, na certeza de que o nosso Deus é rei. O nosso Deus vai suprir as nossas necessidades, o nosso Deus está cuidando de nós, o nosso Deus não abandonou a nossa família. Mas não foi isso, irmãos, que ele fez. Ele pega toda a sua família e foge da terra prometida. E é muito provável que eles nem sequer estivessem passando uma fome total. Tanto que não foram todos os israelitas que decidiram se mudar, que decidiram fugir. Muitos, a maior parte ficou. Mas aos olhos desse homem, eles estavam tão fixos, né? Os olhos deles estavam tão fixos em ter tudo em abundância. Olha, está faltando, nós não temos em abundância, que ele tomou as rédeas da situação, tomou toda a responsabilidade para si, fez tudo do seu jeito e foi embora. E o versículo 3 nos relata mais uma tragédia, porque se você observar, Elimeleque morre. Nós não sabemos a causa da sua morte, nós não sabemos em qual momento depois dessa mudança a morte ocorreu, mas Elimeleque morre. A família que perdeu a confiança em Deus, com a justificativa de encontrar pão, com a justificativa de encontrar mantimento, o que essa família acabou encontrando foi apenas a sepultura, a morte. Irmãos, os tempos de crise, eles existem. Os tempos de crise, eles são reais, eles chegam, e muitas vezes eles chegam com toda a violência possível. Os tempos de crise muitas vezes chegam batendo em nossa porta e jogando o pé nela, entrando na nossa vida sem perguntar se pode entrar, trazendo choro, trazendo perturbação, trazendo muita dor para a nossa vida. E nesses momentos complicados de tribulação, existe a tentação de nós querermos resolver tudo com a força do nosso próprio braço. Existe a tentação de, nos momentos de calamidade, nós queremos resolver tudo do nosso próprio jeito, com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria sabedoria. Nas noites escuras da vida, nós seremos tentados pelo nosso próprio coração e por Satanás a esquecer quem Deus é. Quando a tribulação aperta, com facilidade nós podemos perder a confiança do Senhor. Mas, irmãos, não é assim, com essa facilidade toda, que os cristãos devem perder a confiança. Não é assim que um cristão deve agir. Os filhos de Deus, aqueles que foram comprados e remidos no sangue de Jesus, eles jamais esquecem que o Pai Celestial está no controle de todas as coisas. Quando as coisas dão certo, Deus é soberano, Deus é rei, Deus está controlando tudo. Mas quando as coisas dão errado, quando a crise chega, Deus permanece sendo Deus, Deus permanece sendo soberano, Deus permanece governando a nossa vida, conduzindo a nossa história. No tempo da alegria, no tempo da fartura, o Senhor é conosco, o Senhor está ao nosso lado. Mas também no tempo da angústia, no tempo do choro, no tempo da dor, o Senhor também é conosco.
conosco, o Senhor não se aparta do seu povo, não importa se as coisas fogem do nosso controle, porque todo este universo está sendo dirigido, liderado, guiado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, aquele que está sentado em um alto e sublime trono. Irmãos, apesar das nossas lágrimas, mesmo que elas sejam muitas, os crentes jamais perdem a confiança em Deus. Quando a crise se estabelece, os crentes não ficam desesperados, mas eles olham para tudo e dizem: calma, Deus está no controle de todas as coisas. Nós estamos refletindo, irmãos, sobre atitudes erradas em tempos de crise. E nós acabamos de ver que a primeira atitude errada é perder a confiança em Deus. E a segunda atitude, que se encontra aqui do versículo 4 ao versículo 5, a segunda atitude errada em tempos de crise é abrir concessões ao pecado. Abrir concessões ao pecado. A mudança precipitada dessa família não somente se constitui como uma falta de confiança em Deus, mas também acabou abrindo brechas para atitudes que eram completamente contrárias àquilo que o Senhor havia estabelecido expressamente na sua lei, em especial na lei de Moisés, que era o que prevalecia aqui. Isso começa com a própria mudança deles para Moabe, para a cidade de Moabe. Lembre-se que Canaã era a terra prometida. No capítulo 12 de Gênesis, nós vemos o episódio em que Deus mostra Canaã a Abraão, o pai dessa nação, e lhe diz: eu entregarei esta terra aos teus descendentes. Deus promete a Abraão: essa terra vai pertencer a vocês, é promessa minha. No capítulo 33 de Êxodo, quando Deus está falando agora com Moisés, ele diz: leva este povo para a terra que prometi a Abraão, a Isaque e Jacó. Sendo assim, nesse tempo, estar em comunhão com Deus, estar próximo de Deus, era sinônimo de estar habitando na terra que esse Deus prometeu aos descendentes de Abraão. Era sinônimo. Estar em comunhão com Deus era habitar em Canaã. Não agradava a Deus o fato de um israelita fugir de Canaã para habitar em uma nação pagã, uma nação ímpia. E era esse o caso de Moabe. Os moabitas, eles eram um povo idólatra, um povo que adorava outros falsos deuses, um povo que oferecia sacrifícios humanos a um dos seus deuses que se chamava Camos. Além disso, eles eram um povo opressor que não tinha um bom relacionamento com Israel. Quando os israelitas haviam saído do Egito e eles estavam peregrinando, Moabe se recusou a socorrê-los com pão e água. Eles estavam se aproximando de Moabe e Moabe se recusa a ajudá-los. Além do mais, no tempo dos juízes, isso se encontra no livro anterior a Ruth, no livro de Juízes, o rei de Moabe invadiu a terra dos israelitas e manteve o povo de Israel na escravidão durante 18 anos. Mais uma vez, é tragicamente irônico que Elimeleque tenha ido procurar pão em uma nação que, quando teve a oportunidade, negou pão e água aos descendentes de Abraão. Qual a lógica? Eu estou indo procurar pão. Aonde? Em Moabe, que negou o pão quando teve a oportunidade. A família de Elimeleque não estava fazendo uma simples mudança. Vamos se mudar. Não era isso. Eles estavam abandonando a porção de terra que o próprio Deus havia dado aos seus antepassados. Veja, mesmo em tempos de crise, um israelita jamais deveria deixar a terra de Canaã. O livro de Deuteronômio, por exemplo, apresenta o quanto que Deus reprovava Moabe. Deuteronômio 23, versículos 3 e 4, o texto diz: nenhum amonita e nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. E com essa mudança precipitada para Moabe, além de ser já um erro deles estarem saindo da terra prometida, a adoração a Deus também acabava se perdendo. Hoje em dia, no nosso tempo,
através de Cristo Jesus, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Nós podemos adorar a Deus aqui, numa noite como essa, reunidos. E não é porque é um local sagrado. Nós estamos aqui juntos e nós podemos adorar a Deus. Podemos adorar a Deus até mesmo debaixo de um coqueiro. Se a igreja se reunir debaixo de um pé de manga, debaixo de um pé de coco, ela vai cultuar ao Senhor do mesmo jeito e vai adorar a esse Deus. Nós adoramos, como diz a palavra, em espírito e em verdade. Para nós hoje, irmãos, não existe mais um local sagrado. Olha, nós só podemos adorar no templo, nós só podemos nos reunir no templo. Não, nós fazemos cultos nos lares. E toda vez que a gente se reúne na casa de uma pessoa, nós estamos adorando a Deus. Só que nesse tempo existia local sagrado. Para adorar a Deus, um israelita precisava estar na terra prometida. Para adorar a Deus, um israelita precisava ter acesso aos sacerdotes. Ele precisava ter acesso ao tabernáculo. Ele precisava do sistema sacrificial de animais que eram imolados, o sangue era derramado para trazer perdão. Ele precisava celebrar as festas de Israel, festa dos tabernáculos, festa da colheita, dentre outras coisas. Morando em Moabe, essa família não teria acesso a nada disso. Mas perceba que, da mesma forma que Elimeleque não se importou em abandonar Canaã, ele aparentemente também não levou em consideração o fato de que ele e sua família não conseguiriam adorar a Deus do jeito que ele determinou em sua palavra. Ele e sua família estavam correndo o risco de acabarem adorando outros deuses, como o povo de Israel fez no deserto, quando erigiu o bezerro de ouro. E como consequência disso tudo, perceba que o versículo 4 nos diz que os 2 filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa, versículo 4 nos diz, e a outra se chamava Ruth, que é justamente a personagem principal desse livro. E veja, embora a vida de Ruth seja completamente transformada posteriormente, como nós vamos ver em outras pregações, o casamento com 2 moabitas foi mais uma concessão ao pecado. A lei de Deus proibia os filhos de Israel de se casarem com mulheres estrangeiras, justamente porque eles poderiam acabar se envolvendo com o paganismo. Se eles se casassem com mulheres pagãs, eles poderiam acabar adorando os falsos deuses. Poderiam acabar se envolvendo com a falsa religião das nações gentílicas. O capítulo 7 de Deuteronômio, por exemplo, fala claramente sobre isso, dizendo para o povo ter cuidado para não acabar caindo em infidelidade para com Deus. Talvez essa família tenha planejado uma mudança até que temporária, mas no final do versículo 4, veja que o texto nos diz que eles ficaram nessas condições por quase 10 anos. Uma década inteira. E com todas essas concessões ao pecado, o que foi que essa família encontrou? Com todas essas concessões de abandonar Canaã, de abandonar a adoração, de permitir que os seus filhos se casassem com mulheres estrangeiras que trariam iniquidade para sua família, o que foi que essa família encontrou? Eles encontraram apenas tragédia. Como nós já vimos, primeiro, a morte chega para Elimeleque, para o pai da família. Ele deixa a sua mulher viúva, ele deixa os seus filhos órfãos. E se não bastasse o líder da família ter morrido, morrem também os 2 filhos de Noemi. E para piorar, só vai piorando, é uma tragédia, o início do livro de Ruth é uma tragédia. E para piorar, eles morrem sem deixar filhos, sem deixar descendentes. Veja em que situação se encontra Noemi. Ela está viúva, sem seus filhos, sem seu marido, longe da terra prometida, com 2 noras que nem sequer temiam o Deus de Israel. E além disso, Noemi não tem nem sequer um neto para dar continuidade à sua descendência. Essa mulher ela agora se encontra em um poço de profundo desespero. O que resta para ela agora é dor. O que resta para Noemi é angústia. O que resta para ela é sofrimento. As escolhas que essa família fez não os levou ao pão. As escolhas que essa família fez não os levou à fartura, mas os levou ao vale da sombra da morte.
Com medo da fome, eles deixaram de confiar em Deus. Com medo da fome, da escassez da comida, deixaram de colocar a sua confiança, a sua esperança no Deus de Israel. Com medo da fome, eles abriram brechas para o pecado. Eles abandonaram Canaã, eles abandonaram a adoração a Deus, eles abandonaram a fidelidade do povo de Deus, se envolvendo com a nação pagã. Mas isso, irmãos, não trouxe bênção para eles, trouxe sobre suas vidas um mal muito pior do que a fome. Trouxe a morte para o marido e para os 2 filhos dessa família. Irmãos, quando a crise chega, quando a tribulação aperta na minha e na sua vida, as portas do pecado se abrem para nós. Quando a crise chega, o caminho do pecado parece ser o caminho mais fácil. Quando a crise chega, aquilo que desagrada a Deus parece ficar mais atraente aos nossos olhos. Quando a crise chega, o inimigo sussurra em nossos ouvidos dizendo: siga o seu coração, faça do seu jeito, não importa se é pecado, é o único jeito, é a única alternativa, não importa se vai desagradar a Deus. Só que tudo isso é mentira, tudo isso é enganação. A palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. O pecado não traz bênção sobre a nossa vida, o pecado não traz prosperidade sobre a nossa vida. No final, o que ele vai gerar para nós é apenas a morte e a destruição. No final das contas, o que o pecado produz é apenas dor. No final das contas, o que o pecado produz é apenas angústia, é sofrimento, é mais destruição em nossa vida. Os filhos de Deus, eles não abrem espaço para a iniquidade. Não importa a situação que eles estão passando, seja nos momentos de tranquilidade, onde tudo vai bem, onde tudo parece que está na paz, ou até mesmo nos momentos de tribulação, não importa. Se nós somos servos de Cristo, se nós amamos a Deus, se nós somos filhos de Deus, nós permaneceremos em fidelidade em todos os momentos. Não importa se nós estamos sofrendo, não importa se o nosso choro vai durar uma noite inteira, sabe por quê? Porque a alegria, ela vem pela manhã. Para aqueles que temem a Deus, para aqueles que estão com Deus, a alegria, ela vem, a esperança está presente em nossa vida. O Senhor é aquele que nos socorre, o Senhor é aquele que nos consola. E é por isso, irmãos, que o pecado, ele jamais será uma opção, jamais será uma alternativa. Sabe por quê? Porque o Senhor está cuidando da nossa vida. Se eu tenho esse Deus comigo, se eu sou filho do Pai Celestial, por que eu vou dar espaço ao pecado? Por que eu vou preferir o caminho fácil do pecado, se o caminho de Deus é aquele que me mantém preservado na presença dEle? Irmãos, quando nós vivemos em santidade, nos momentos de crise, nos momentos de angústia, nos momentos de dor, quando nós prevalecemos em fidelidade, em santidade, nós estamos dizendo para o mundo que o nosso Deus é o maior tesouro que nós temos. O pecado, ele pode até parecer atraente, mas muito melhor do que abrir espaço para a iniquidade é estar em plena comunhão com o Redentor das nossas almas. Quando as propostas desse mundo estão diante de nós, diante do sofrimento, diante da tribulação, nós dizemos: eu não vou abrir uma exceção, eu não vou dar espaço para o pecado, porque Deus está comigo, Deus está conosco, Deus derrama de graça e misericórdia sobre a nossa vida. O povo de Deus não precisa do pecado nem do mundo, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Mas então, irmãos, o que é que nós podemos aprender? O livro de Ruth, ele começa de uma forma muito trágica. Depois melhora. Se você já leu, você sabe que melhora. Depois melhora, depois vai ficando melhor. Mas o início, ele é trágico, ele é duro, ele é difícil. Mas o que é que nós podemos aprender para a nossa vida? Foi o que Virginia estava perguntando. Como é que se aprende no livro de Ruth? Vamos aprender então agora. O que é que nós podemos trazer para a nossa vida diante dessa narrativa que começa de uma forma tão tenebrosa e complicada? Irmãos, um falso evangelho tem sido pregado em nosso tempo. E esse falso evangelho, ele diz que todos os nossos problemas, eles serão solucionados aqui e agora. Esse falso evangelho tem dito isso. Todos os seus problemas estarão resolvidos. Todas as suas dificuldades terão solução agora, não importa, vai resolver. E agora esse falso evangelho também diz que todos os nossos sonhos serão realizados.
Ele vai dizer, olha, tudo que você sonhar, tudo que você quiser desejar, o Senhor vai realizar. E esse falso evangelho, irmãos, faz a gente desejar o sucesso que esse mundo pode oferecer. Esse falso evangelho coloca os nossos olhos nos bens materiais. Esse falso evangelho coloca os nossos olhos na realização dos nossos sonhos, na realização de todos os nossos desejos. Esse falso evangelho faz com que o nosso coração esteja firmado nesse mundo e não em Deus. E os pregadores que falam essas coisas, eles não vêm da parte de Deus, mas na verdade eles são mensageiros de Satanás, porque tudo isso é maligno. Foram essas as propostas que Satanás fez a Jesus no deserto. O que foi que ele disse? Me adore e eu te darei todos esses reinos. Foram essas as propostas de Satanás para Jesus, e é essa proposta que ele tem dado a nós muitas vezes. Irmãos, o sofrimento ele é real. Esse falso evangelho é mentiroso, porque ele promete uma vida mamão com açúcar, como se ser crente fosse estar em paz o tempo todo. Como se o fato de você ser crente não trouxesse problema para a sua família. Como se o fato de você ser crente não permitisse que você ficasse doente. Como se o fato de você ser crente não trouxesse crise financeira para o seu bolso. Tudo isso é mentira, irmãos. O sofrimento ele é real. Mesmo que nós sejamos filhos de Deus, mesmo que nós sejamos servos de Cristo, mesmo que nós tenhamos a salvação da nossa alma garantida pela graça do Senhor, o sofrimento ele é real. As crises, elas chegam. E muitas vezes elas demoram a passar. Uma crise pode durar um dia, uma semana, um mês, pode, mas pode durar 3, 4, 5, 6, 10 anos. Irmãos, e talvez certos problemas nunca se resolvam. Já parou para pensar sobre isso? Talvez certos problemas nunca se resolvam. Talvez você ore por uma coisa, clame a Deus, coloque em oração constantemente, rasgue o seu coração na presença desse Deus, e Deus diga para você a mesma coisa que ele disse para Paulo: Paulo, não, a minha graça te basta. Talvez certos problemas não se resolvam. Talvez nós tenhamos que lutar, irmãos, com dificuldades por toda a nossa vida. Talvez você que esteja agora aqui me escutando, esteja passando pelo vale da sombra da morte. Ou passou recentemente, ou talvez comece a passar em algum momento. E é nesses momentos, irmãos, de angústia, é nesses momentos de dor e sofrimento que o pecado ele se torna mais atraente aos nossos olhos. É nessas horas que o inimigo vai se aproveitar da sua fragilidade. É nessas horas que o inimigo vai se aproveitar das suas fraquezas para apresentar para você todas as propostas que desagradam a Deus. Pense comigo, quando um casamento entra em crise, muitas vezes o casal pensa imediatamente no divórcio. Chegou a crise, e a solução não é tentar resolver o problema, não é tratar espiritualmente, não é procurar o pastor, mas é divórcio. Quando a crise financeira chega, o trabalhador pensa em ganhar dinheiro de forma ilícita, de forma criminosa. Quando o bolso está apertando, quantas pessoas pensam em fazer coisas erradas para ganhar dinheiro? Quando a doença chega, a nossa boca se enche de murmuração, se enche de reclamação sobre a nossa vida. Deus se esqueceu de mim, Deus não se importa comigo, Deus me abandonou. Quando um casamento demora a acontecer, os solteiros muitas vezes procuram namorar com pessoas descrentes. Veja, quando alguém da igreja também nos magoa, nós queremos deixar de frequentar os cultos, porque um irmão nos magoou, ele nos tratou mal, então eu não quero mais pisar naquela igreja. Parece que quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão nos machucando, ao invés de nós nos aproximarmos mais de Deus, nós queremos nos envolver com o pecado. Quando tudo parece dar errado, nós tomamos decisões precipitadas, decisões tomadas sem oração. Nós queremos resolver o nosso problema e nós não oramos, nós não apresentamos diante do Senhor, nós não pedimos direcionamento dEle. Quando o tempo aperta, a chuva está sobre a nossa cabeça, nós fugimos da palavra, não procuramos um direcionamento bíblico, um aconselhamento bíblico. Nós tentamos controlar a nossa vida e fazer tudo do nosso jeito.
E nisso, irmãos, nós deixamos de confiar em Deus. Quando nós temos esse tipo de atitude, sabe o que é que nós estamos dizendo para Deus? Deus, eu não confio no Senhor. Quando nós temos esse tipo de atitude, que nós perdemos a confiança, e nós tentamos resolver tudo da força do nosso próprio braço, quando nós temos esse tipo de atitude e abrimos espaço para o pecado na nossa vida, nós estamos olhando para Deus dizendo: Deus, não importa o que o Senhor quer para mim. Eu não ligo para a tua vontade, eu não ligo para os teus mandamentos, eu não ligo para a santidade. Irmãos, nós parece que confiamos em todo mundo no tempo da crise. Nós confiamos no médico, nós confiamos no advogado, nós confiamos no prefeito, nós confiamos no presidente, nós confiamos em todas as pessoas, menos em Deus. Quando a crise chega, parece que é isso. Deus não é a primeira opção, Ele é a última. Quando a gente recorre a todo mundo, aí sim a gente corre para os pés de Deus como a última alternativa, sendo que Ele deveria ser a nossa primeira opção. Irmãos, muitas vezes Deus nos permite, Ele permite, muitas vezes Ele nos permite tomar todas essas decisões pecaminosas, sabe para quê? Para que a gente quebre a cara e volte para Ele do jeito difícil. Veja, se não for pelo amor, muitas vezes nós voltamos ao caminho correto através da dor. Muitas vezes Deus está lá dizendo: meu filho, venha por esse caminho de obediência, de confiança em mim, em esperança na minha palavra. Venha por esse caminho, eu derramo amor e misericórdia sobre a sua vida, e nós não queremos. E quando nós fazemos isso, Deus diz: ah, é? Tá bom, vá, mas você vai quebrar a sua cara. E quando você quebrar a sua cara é que você vai voltar para a minha presença. Foi esse o caso do filho pródigo, se você lembra. Estava na casa do pai, acesso ao pai, à presença do pai, ao amor do pai, mas decidiu ir embora para viver a vida do jeito que queria. Se quebrou completamente, e só nessa hora, quando estava comendo com os porcos, é que ele voltou para a casa do pai. E às vezes Deus permite que isso aconteça comigo e com você. Ele diz: meu filho, então não vai ser no amor, então vamos pela dor. Vamos pelo sofrimento, vamos pela angústia. Quando as coisas estiverem difíceis, não perca a sua confiança no Senhor, não coloque a sua confiança nas suas próprias forças, não abra espaço para o pecado, mas sabe o que é que você deve fazer? Você deve olhar para Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor está no controle da sua vida. Não ache que você está controlando todos os seus passos. Não ache que a sua vida está se desenvolvendo de acordo com a sua vontade. Ela não está. A sua história está nas mãos de Deus. O Senhor é quem está guiando a sua história. O Senhor é quem está cuidando de nós. E, irmãos, a palavra nos promete que o Senhor sabe exatamente do que nós precisamos. É por isso que eu digo: não queira resolver seus problemas do seu jeito. Não queira lidar com as suas dificuldades da maneira que você acha melhor. Confie na vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade desse Deus é boa, perfeita e agradável. Espere pela providência do Senhor. Irmãos, você acha mesmo que o mesmo Deus que provê o alimento para as aves do céu, o mesmo Deus que enche com beleza os lírios do campo, você acha mesmo que esse Deus vai se esquecer dos seus filhos? Você acha mesmo que esse Deus vai deixar de cuidar daqueles que foram comprados e remidos no sangue de Jesus? Ele não se esquece, irmãos. Cristo Jesus foi aquele que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo foi aquele que disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo, nosso Cristo, irmãos, Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás, Ele venceu a nossa angústia, através da angústia que Ele teve na cruz do Calvário, e esse Cristo é quem está cuidando de nós. Por isso confie nesse Jesus, mas faça isso em santidade. Quando a crise chegar na sua vida, não abra espaço para o pecado. Mesmo que seja um momento de tribulação, não abra espaço, ainda que o pecado pareça ser o caminho mais fácil, ainda que pareça ser a melhor alternativa aos seus olhos, não vá por esse caminho. Mantenha-se fiel a Cristo Jesus. Seja na alegria, mas também no choro. Quando você estiver no tempo de paz, no tempo de fartura,
mantenha-se fiel, mas também no tempo da dor, no tempo que você estiver chorando aos pés do Senhor, mantenha-se fiel a Ele. Seja na fartura, seja na escassez, lembre-se que Cristo Jesus é aquele que está conosco. Cristo foi aquele que disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, nós temos que ir até esse Cristo, nós temos que atender a esse chamado, mas lembre-se que Jesus também foi aquele que disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu derramo minha alma, meu coração, minha mente aos pés de Cristo, e eu recebo do seu alívio, mas eu obedeço a sua palavra. Cristo foi aquele que disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Irmãos, a nossa maior esperança é a certeza de que um dia nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Irmãos, o apóstolo Paulo diz: tenho por certo, lá em Romanos 8, versículo 18, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, o nosso sofrimento, ele parece grande, mas ele não é tão grande em comparação com a alegria que nós teremos quando nós estivermos com o Senhor. Aqueles que passaram a vida chorando passarão uma eternidade sendo consolados. Aqueles que passaram a vida sofrendo passarão uma eternidade de alegria na presença do Senhor. Irmãos, é por isso que diariamente o nosso cântico deve ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando nós formos orar, nós temos que dizer: Senhor, venha. Porque quando o Senhor vier, eu receberei completo alívio para a minha alma. Cristo, irmãos, é aquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E nesse grandioso dia, nós seremos o único povo que irá dizer: valeu a pena esperar. Valeu a pena suportar as angústias. Nós combatemos o bom combate, completamos a carreira, guardamos a fé e agora estamos recebendo a coroa da vida. Nós seremos aquele povo que dirá com grande alegria: valeu a pena, porque hoje eu estou descansando nos braços do meu Redentor. Irmãos, da mesma forma que aconteceu com o navio Titanic, se nós não agirmos corretamente nos tempos da crise, nós seremos destruídos, nós seremos estilhaçados, mas ainda bem que Deus é aquele que está conosco em todos os momentos. Amém?